Vamos dar início ao webinar. Pessoal que já está conectado aí, pessoal que ainda não chegou vai chegando. O webinar também vai ser gravado e vai ser disponibilizado posteriormente, então quem não conseguir pegar o início vai poder voltar e assistir depois. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todo mundo, agradecer todo mundo que disponibilizou um tempinho para vir ouvir o nosso webinar. A Microservice, nos últimos tempos, tem produzido bastante conteúdo. Nós percebemos alguns clientes e alguns espectadores bastante assíduos, então a gente agradece todo mundo por estar engajado nesse caminho conosco. Aos que estão chegando novos, sejam bem-vindos. Espero que gostem do conteúdo e retornem para os próximos. Bom, comentando um pouquinho sobre a Microservice. A Microservice é uma empresa de 26 anos de mercado já. Nós produzimos tecnologia, vendemos tecnologia e criamos soluções para os nossos clientes. A gente alinha essa experiência de mercado, essa experiência de 26 anos, junto ao nosso produto principal, que é a tecnologia. O nosso objetivo é sempre proporcionar as melhores soluções, as mais eficazes para os nossos clientes, é garantir que os nossos clientes usufruam dessas tecnologias, todo o potencial que essa tecnologia dispõe, e gerem resultados através disso. Inovamos para transformar tecnologia em resultado. Esse é o propósito da Microservice. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Felipe Justino da Silva, eu atuo com tecnologia há alguns anos, 13 para ser mais específico, há 5, quase 6 já na Microservice. Atualmente eu sou pré-vendas e especialista em produtos, soluções Microsoft e Cloud. Eu sou graduando em gestão de tecnologia, tenho alguns certificados aí em Windows Server, sou certificado ITIL, VMware. Trabalhei bastante tempo, alguns dos clientes com certeza vão se recordar de mim da área de suporte. Eu trabalhei bastante tempo voltado à área de suporte, principalmente em ambientes de virtualização. Essa apresentação ela vai ter um tempo estimado aí de 40 a 60 minutos. As perguntas elas podem ser feitas durante o webinar. O pessoal da organização vai organizando as questões aqui, no final a gente responde. E a apresentação e todos os links, todo o material, posteriormente vai ser enviado a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está participando do webinar. E aí pode ser replicada para os outros colaboradores que não conseguiram eventualmente participar. Quando a gente fala em cloud, né, se a gente pesquisar aí por 5 minutos na internet, a gente vai encontrar uma enxurrada de material, de como fazer, de como ir, de propaganda de player, de propaganda de responsáveis por cloud. Então, a gente, quando decidiu falar sobre cloud, a gente procurou falar desse assunto de uma maneira um pouco diferente. A gente resolveu abordar o assunto e de um jeito que já é a forma como a Microservice trabalha com os clientes. A gente não trata nuvem com os nossos clientes de uma forma habitual. A gente não simplesmente cria projetos de migração para a nuvem. A gente trabalha de uma forma um pouco diferente. A gente trata como uma jornada para a nuvem. Então a gente resolveu abordar o assunto como uma forma de engajar as outras áreas de negócio, os outros funcionários que não tecnologia, nessa jornada. Como vender essa ideia para o restante da empresa, como fazer todo mundo compreender e entender que nuvem é um processo que vai acontecer. Num momento ou outro, ele vai acontecer para todas as empresas. É importante que todo mundo esteja, que saiba, que esteja adequado, que esteja
que tenha as ideias, que compre essa ideia do pessoal de tecnologia. Bom, se tratando de nuvem, a gente pode apontar vários benefícios que a nuvem fornece para a organização. Flexibilidade, controle de custo, escalabilidade, uma maior segurança, um suporte muito mais adequado à solução, disponibilidade eu poderia passar aqui a tarde inteira enumerando esses vários benefícios que a nuvem pode trazer para a corporação. Mesmo assim, as empresas ainda têm muito receio, não ficam confortáveis em ter os dados, os serviços, servidores migrados para a nuvem. A nossa ideia com esse webinar é justamente essa, mostrar uma panorâmica de como abordar esses assuntos de nuvem, engajar as outras áreas de negócio e tornar todo mundo aliado nessa jornada. Trazer todo mundo para a mesma ideia, botar todo mundo na mesma linha, junto com o setor de tecnologia, para que todos sejam vendedores dessa ideia e compradores dessa ideia. Uma coisa que a gente percebe, uma dúvida, uma dor, eu não sei como que a gente pode trabalhar isso, mas em todas as empresas, muitas vezes o setor de tecnologia, ele está pronto, a empresa e os processos em si, eles estão prontos para migrar para a cloud, mas o restante da empresa ainda não está preparado, existem pessoas que não conhecem a tecnologia, não sabem o que é nuvem, ou têm medo da nuvem, né? Acham que agora a minha empresa vai migrar para a nuvem e aí o que eu faço não vai mais ter peso, ou eu vou ser substituído por algum serviço da nuvem. Então, não se preocupem, essa não é uma dor de vocês, não é uma preocupação de vocês. É uma preocupação das grandes empresas, das médias empresas e das pequenas empresas. Todo mundo tem a mesma dor, a gente percebe isso. A gente vai tentar abordar os assuntos aqui de como superar esse obstáculo, com engajamento e cultura de inovação. Como eu disse, trazer todo mundo para a mesma linha, para que todo mundo esteja pronto para essa migração para a nuvem, né? O primeiro e principal passo para garantir que a migração seja um sucesso e envolva a empresa inteira é encarar esse desafio, essa jornada para a nuvem, como uma oportunidade de engajar todos os setores e todos os funcionários numa mesma ideia, que é o crescimento do negócio. O cloud, apesar de ser uma solução tecnológica, ele é também uma mudança de cultura da empresa. A gente costuma dizer que depois de uma migração de nuvem bem realizada, bem construída e bem realizada, muda também a forma como os colaboradores trabalham, como eles se relacionam, como eles colaboram entre si e a mentalidade deles quanto à produtividade que eles têm em cada processo. Eles aprendem a trabalhar de uma outra forma. Então não existe um momento melhor para engajar a equipe do que durante essa mudança de paradigma. A transformação digital, além de uma necessidade de mercado, ela também é um ponto de ruptura para um novo tempo. Ela vai levar a empresa e as pessoas para um novo tempo, para uma nova tecnologia, para uma nova forma de trabalhar. Com esse mindset, com essa ideia, é isso que a gente precisa vender, é isso que a gente precisa fazer todo mundo acreditar, estar todos alinhados com essa mesma ideia, mostrar todos esses pontos positivos difundir, né, todos esses pontos positivos de mudança, para que essa mudança não seja... Porque a gente sabe que o ser humano ele já tem por si só muito medo de mudança.
Então, a gente precisa alinhar muito bem as expectativas entre todos na empresa para que essa mudança não seja vista como com medo, ela seja vista como algo que vai acontecer e que vai ser positivo. Bom, a gente gosta de falar de alguns pontos aí, não só de engajamento, a gente tratou de engajamento aí no slide anterior, mas algo muito importante para construir uma jornada de sucesso para a nuvem que o setor de tecnologia ele precisa criar um ambiente favorável para essa migração. Ele precisa construir atitudes antes da migração, durante a migração e depois da migração. O setor de tecnologia ele precisa ser o exemplo de comprometimento com o negócio da empresa e com os colaboradores. E aí todo mundo vai comprar essa ideia e vai ir junto com o setor de tecnologia auxiliar e ajudar nessa migração. Uma ideia que a gente tem aqui e a gente costuma fazer, inclusive encontrar em outros contratos, é trazer gestores, pessoas de outros setores para a reunião, convidar todo mundo. A gente sabe que dependendo do tamanho da empresa fica difícil trazer todo mundo para dentro de uma sala e perguntar para cada um o que cada um acha da mudança, como que cada um gostaria de que a mudança fosse feita. Então, a ideia é trazer gestores e pessoas-chave de cada setor, deixar claro como vai ser essa migração, como a empresa vai fazer para seguir esse caminho, não importando, indiferente o setor ou a função, e a gente percebe que esse é um deslize bem comum de outras empresas que fazem essa jornada para a nuvem sozinha. Causa confusão dentro da empresa, diminui produtividade, frustra os outros funcionários. Por que a gente fala isso? Porque o setor de tecnologia ele desenha o processo de migração sozinho, então ele não lembra de colocar, às vezes, a forma como o setor de custos trabalha, como o setor de cobrança, às vezes ele cobra de uma determinada maneira que se tirar o servidor dele lá não vai mais funcionar, ou o pessoal de vendas tem um determinado processo de vendas ou de comunicação com os clientes que o processo de nuvem acaba por atrapalhar. Então, convidar todo mundo para a reunião, falar sobre o assunto, pedir sugestão sobre esses processos específicos de cada área, isso causa uma sensação de unidade e de utilidade em todo mundo. Então, como a gente disse, esse exemplo de comprometimento, esse aproximar as áreas de negócio, isso tudo é muito positivo para a migração. Ajuda e vai fazer, isso é garantia de sucesso, é fazer com que essa migração vá acontecer de uma maneira positiva e que todo mundo vá aceitar isso. Outra coisa que a gente acha bastante importante é identificar os entusiastas de cada área. A gente sabe que durante essas reuniões que a gente faz aí com outros setores, a gente consegue perceber que existe aquela pessoa que ela é mais entusiasta da tecnologia, ela compra mais a ideia de nuvem. A ideia é transformar essas pessoas em evangelizadores de cloud. Tu ter uma pessoa dentro do setor de custos, tu ter uma pessoa dentro do setor de vendas que seja teu parceiro nessa migração. Vamos lá, eu comentei antes que pode que eu crie algum problema para o setor durante a migração. Então, tu ter esse evangelizador, tu ter esse entusiasta, muitas vezes ele, por ser amigo, por estar no setor, ele consegue conversar com as pessoas de uma forma melhor do que o setor a pessoa ter que ligar para o setor de tecnologia, ele está ali, então ele consegue dizer para o colega de setor dele, dizer assim, pessoal, vamos ficar um pouco calmo, eu participei da reunião, eu sei que esse processo ia acontecer, daqui a pouco já vai estar tudo certo,
Entende? Tu ter essa pessoa que comprou essa ideia e que te ajuda nesse processo é algo muito positivo. Então, identificar esses entusiastas e fazer com que eles sejam os vendedores e os auxiliadores dessa ideia, não só vendedores da ideia, né? Muitas vezes o feedback deles é importante também, né? De como o processo está acontecendo, de como está sendo o processo para todo mundo. Às vezes ele tem essa informação e ele vai passar para o setor de tecnologia e isso vai fazer com que esse processo seja muito mais positivo. A gente trouxe aí um outro slide. No meio dos pontos positivos, a gente resolveu colocar alguns pontos negativos aí. Na verdade, não pontos negativos, são alguns desaceleradores de migração, a gente diria assim, né? Alguns inimigos do processo de migração. Por incrível que pareça, vocês vão ver que no final desse slide, muito do que eu vou mencionar como ponto negativo pode ser transformado num ponto positivo. A segurança, por exemplo, é uma das causas de maior hesitação entre as empresas quando se trata de levar o ambiente para a nuvem. Entretanto, é muito difícil que empresas, tanto de grande, pequeno, médio porte, consigam construir ambientes on-premise tão seguros quanto tem na nuvem. E se tu realmente parar para conversar com players já migrados, com cases de sucesso já migrados para a nuvem, segurança, na verdade, é um dos maiores responsáveis por satisfação. Porque os players de nuvem, os grandes fabricantes, os grandes players de nuvens, eles investem pesado em tecnologia, em controle, em processo, e isso tudo traz para as empresas que estão na nuvem uma segurança muito mais rígida do que ela conseguiria com o ambiente on-premise, por exemplo. Outra questão que a gente costuma falar, isso aqui é mais levando em consideração o parceiro escolhido para essa migração de nuvem, essa abordagem de tamanho único. O que a gente costuma falar é que não existe uma nuvem perfeita para todo mundo. Eu não posso vender a nuvem Y para a empresa XYZ. Eu tenho um serviço e uma nuvem para cada empresa. É preciso que tudo esteja muito bem definido e muito bem alinhado. É por isso que o mesmo player, o próprio player, ele disponibiliza e ele tem tantas opções de um mesmo serviço. Quando se começa a desenhar o processo de migração para a nuvem, a jornada para a nuvem, é preciso considerar todas as necessidades do negócio e procurar fornecedores com base nessas necessidades e nesses objetivos que a sua empresa tem. Nosso discurso é sempre esse, né? É evitar procurar esses parceiros que digam isso. Eu migrei essa empresa para essa nuvem e funcionou para todo mundo. Não, não é assim. O negócio como eu disse, é sentar, conversar com todo mundo, alinhar os objetivos, alinhar as necessidades, entender o que precisa, o que não precisa, como que vai ser entregue, quando vai ser entregue, e aí sim escolher um player baseado nisso. Outro conceito, que depois num slide lá na frente vocês vão ver que eu vou até colocar ele como um ponto positivo, o próprio Gartner coloca ele como um ponto positivo, é o lift and shift. O que significa isso? É usar a mesma tecnologia do ambiente on-premise no ambiente de nuvem. E aí, muitos fornecedores, muitos parceiros de nuvem, eles usam essa abordagem, que é migrar tudo o que tu tem on-premise para a nuvem. É entregar a mesma tecnologia do on-premise lá na nuvem. Simplesmente o parceiro chega no teu ambiente e move toda a tua arquitetura rígida, pesada, um monte de disco, um monte de memória, um monte de processador, muitas vezes subutilizados já no ambiente on-premise, ele carrega isso para a nuvem. Ele perde a essência da nuvem, porque a nuvem ela oferece muito mais
flexibilidade e, como eu disse lá no início, muito mais flexibilidade e muito mais escalabilidade com agilidade. Ou seja, eu consigo aumentar ou diminuir um servidor de uma forma muito mais rápida. Então eu não preciso, como quando a gente compra um servidor on-premise. Quando a gente compra um servidor on-premise, a gente tem que pensar que o servidor ele vai ter que atender a empresa muitas vezes entre 3 ou 5 anos, às vezes até 10 anos o mesmo servidor. Então eu tenho que pensar enquanto a minha empresa vai crescer nesses 3, 5 ou 10 anos. Tenho que pensar em ter disco sobressalente, no caso de falha. Tenho que pensar que eu preciso ter mais memória, mais processamento, porque eu tenho que, no meu servidor, ter essa necessidade de crescimento lá no meu servidor. No ambiente de nuvem, não. Eu posso adquirir exatamente o que eu estou usando desse denominado momento, e daqui para frente, quando eu aumentar a minha empresa ou quando eu diminuir algum processo, eu posso diminuir, aumentar. Essa escalabilidade é o que a nuvem vende. Então eu simplesmente aceitar que o meu parceiro de nuvem vai lá, pega o meu servidor e leva para a nuvem, às vezes eu estou perdendo o que a nuvem traz de melhor. Bom, aí agora um pouco de ponto positivo aí, né? A gente comentou até agora sobre como engajar o pessoal, como criar um processo bem desenhado. O que a gente fala é que, de fato, tudo isso posto em mesa não é garantia de sucesso. Quando a jornada para a nuvem ela se inicia, é preciso eu ter em mente que com o meu parceiro eu preciso ter um escopo muito bem definido, eu preciso que o escopo e o processo de migração ele tenha todas aquelas nuances lá que eu conversei com os meus setores, totalmente customizado à cultura e à rotina da minha empresa. Eu não posso convidar o meu setor de custos para conversar e depois na hora da migração eu esquecer tudo que ele me falou. Então eu preciso cumprir tudo que eu combinei com todos os meus setores lá nas minhas reuniões. Eu preciso fazer com que o meu parceiro de nuvem ele cumpra essas exigências, que isso seja feito exatamente como foi planejado. E outro ponto que a gente gosta de bater nessa tecla, e eu inclusive falei disso lá no início, posterior à migração, treinar todo mundo. É um dito popular bastante antigo, mas é que vale muito encaixar aqui, né? É não só entregar o peixe, é ensinar o pessoal a pescar. Não basta com que eu engaje todo mundo, eu faça todo mundo conhecer a nuvem, eu faça todo mundo aceitar a nuvem, eu convide todo mundo para a reunião, converse, entenda a necessidade de cada um, depois eu entregue as ferramentas e cada um usa como bem entende. Não. É importante que eu treine todas as pessoas para que elas usem as ferramentas da melhor forma possível. Ah, mas o setor de chão de fábrica não usa tanta tecnologia assim. Não importa. Traz o pessoal para a sala, ensina como vai utilizar, porque se em um determinado momento ele precisar utilizar a tecnologia, ele já vai estar adequado, ele já vai estar instruído, e tu não vai ter tecnologias subutilizadas. Tu não vai ter a tecnologia e ela não vai ser utilizada. Inclusive na microservice, isso é um case de sucesso nosso. Quando nós migramos clientes para o Office 365, para a nuvem de e-mail da Microsoft, nós vendemos junto, muitas vezes até damos junto, um treinamento, um workshop de como utilizar as ferramentas de produtividade do Office 365. E a gente percebe que o cliente que adere a esse workshop, o que compra ou o que ganha esse workshop, ele faz um uso muito melhor das ferramentas. A gente brinca, né? Quando a gente chega para dar o workshop, a gente brinca com os clientes que a gente vai ensinar o pessoal a mandar e-mail. E em miúdos, mais ou menos, é isso mesmo. A gente ensina como usar as ferramentas, as melhores formas de usar a ferramenta, e a gente percebe um uso muito maior
da tecnologia depois do workshop. Os próprios clientes nos confidencializam isso, né? Então, a gente percebe como fazer esse treinamento depois das migrações, seja de e-mail, seja de servidores para nuvem, seja de serviços para nuvem, ela é muito importante. Conversando um pouquinho mais sobre o como fazer a migração, a gente trouxe esse conceito, na verdade esse conceito é um conceito do Gartner, sobre migração para a nuvem, essa jornada para a nuvem, ela feita em ondas. Esse aqui é o conceito cru, é exatamente como o Gartner coloca para a gente, mas a gente aqui na Microservice, o que a gente fez? A gente pegou o conceito e a gente sempre costuma adequar esse conceito aos nossos clientes. Então a gente tem uma outra visão desse mesmo conceito que aí a gente vai conversar a seguir aqui, que é o mesmo conceito sobre uma ótica de inovação, que é a mesma coisa, a migração em ondas, mas de uma outra ótica. O Gartner ele propõe que seja feito em três ondas. Como a gente aqui no Microservice separou isso? A gente migra primeiro o que não é crítico, ou seja, além do meu backup on-premise, eu crio mais um backup na nuvem. Eu, além de ter o meu servidor de arquivos interno, eu disponibilizo para os meus usuários um espaço, um storage na nuvem, e aí o pessoal começa a salvar arquivos da empresa na nuvem. Isso vai ensinando o pessoal como utilizar a nuvem, como utilizar o conceito, como utilizar as ferramentas. Eu já tenho um backup lá na nuvem. Outra coisa, ambiente de teste, porque ele não é um ambiente tão crítico, então eu posso levar o meu ambiente de teste para a nuvem. É bom, porque eu vou conseguir fazer todos os meus testes sem atrapalhar meu ambiente de produção e já vou estar testando como é a nuvem com o meu ambiente. Aí uma segunda onda, a gente chama de Cloud First, que é pensar nas novas tecnologias da empresa primeiro na nuvem. A empresa que eu trabalho agora vai trocar o ERP. Ótimo, eu vou pensar nesse ERP na nuvem. A empresa está pensando em trocar o BI. Ótimo, eu penso nesse BI já na nuvem. A segunda onda é exatamente isso, é pensar em novas tecnologias que sejam aderentes à nuvem. E aí, em um terceiro momento, uma terceira onda, tudo que eu ainda não tenho na nuvem, que eu não consegui migrar na minha segunda onda, eu começo a migrar agora. Ou seja, eu crio um ambiente híbrido, eu migro a minha plataforma de e-mail, eu faço testes com o meu banco de dados e eu vejo que funciona, migro, eu faço testes com os meus sistemas legados, eu percebo que funciona, migro, eu vou fazendo essa migração, como o Gartner diz, em ondas, e eu não vou criando problemas para a empresa. Isso vai sendo mais simples de ser aceito. Eu crio menos custos, eu consigo aproveitar o meu ambiente on-premise, como eu disse quando a gente conversou de ambiente on-premise, muitas vezes a empresa ela adquire os servidores e esse servidor ele vem com uma garantia de 3, 5, 10 anos, eu posso aproveitar isso. O ambiente, quando eu comprei o servidor, eu pensei nele para 10 anos, então não é justo que eu me desfaça dele no meio do caminho. Então, esse conceito de migração em ondas, ele é exatamente para isso. É para que essa migração ela seja menos dolorosa, para que ela funcione, para que isso seja a garantia de sucesso da empresa. Bom, esse próximo slide, na verdade, é mais para a gente conversar um pouquinho sobre o que a nuvem propõe, porque é muito também do que a Microservice se propõe. A Microservice ela se propõe em auxiliar os clientes na transformação digital. E é muito do que a nuvem propõe também. A gente falou bastante de cultura, porque essa é realmente a palavra-chave para engajar todo mundo.
como eu disse, existem algumas áreas da empresa, áreas de negócio da empresa que não fazem uso direto de tecnologia. Então essas áreas elas costumam ter uma resistência muito maior à mudança, principalmente de tecnologia, e muito mais dificuldade de adaptação. Para resolver esse problema, a microservice está aqui para auxiliar os clientes, como eu disse, nessa transformação digital, auxiliar o cliente a manter o foco na inovação e no negócio, auxiliar o cliente a usar a tecnologia, a ser mais produtivo, a criar processos otimizados, a garantir o sucesso não só do negócio, mas das pessoas e dos colaboradores. Esse processo, essa jornada para a nuvem, a proposta é que a empresa ela entre nessa jornada e ela saia de uma maneira diferente. E as pessoas também, elas entrem nessa jornada junto com o setor de tecnologia e elas saem de uma maneira diferente, aumentando produtividade, criando processos, criando estratégias, educando o meu pessoal a longo prazo, para que todo mundo saia dessa jornada para a nuvem com uma cabeça de inovação, que eles tenham essa busca constante de inovação, independente da função que exerçam dentro da empresa, que inovação seja uma busca constante de todo mundo. Todo mundo tem que olhar para frente e entender o potencial do que está sendo feito na empresa, para que todo mundo possa crescer junto. Como eu disse, para que todo mundo entre na jornada de nuvem e saia diferente. A gente quer falar, a gente não podia deixar de vender o nosso peixe, né? Então a gente trouxe aí uma tabelinha aí com os principais players de nuvem, aí se tratando de infraestrutura como serviço, Amazon, Microsoft, Alibaba, Google, IBM, não só infraestrutura, mas nuvem como serviço, ou seja, a gente percebe que o mesmo player ele tem várias entregas de um mesmo produto. Eu posso ter um banco de dados, por exemplo, eu posso ter um banco de dados vendido dentro de um servidor disponibilizado na nuvem, ou eu posso ter um banco de dados contratado como serviço, ou eu posso ter uma tabela contratada dentro de um banco de dados que eu compro como serviço. Então, existem vários players. A microservice ela é um canal multi-tenant, multi-players, então a gente consegue entregar Amazon, a gente entrega Microsoft, entrega Google, entrega IBM, entrega Oracle. A gente tem expertise para auxiliar o cliente nessa jornada, indiferente da nuvem que ele escolha. A gente gosta sempre de falar que quando a gente está escolhendo uma nuvem, quando a gente está escolhendo um parceiro, existem alguns pontos que devem ser considerados. Eu vou aproveitar o momento e falar eles, para que isso fique vivo na cabeça de todo mundo. Variedade de serviço, como eu disse, às vezes um mesmo player ou vários players, eles entregam o mesmo serviço de variadas maneiras. Então, entender qual é a maneira que é adequada ao meu ambiente. Outro ponto a ser considerado, nível de suporte. Quanto tempo o meu parceiro ou o meu player de nuvem demora para me atender, demora para atender um chamado, ou quanto tempo o suporte está disponível. Não adianta eu contratar ou eu ter um parceiro de nuvem que tenha serviço de suporte em período comercial se a minha empresa roda 24/7. Então eu preciso sempre ter muito na mente os níveis de suporte. Zona de disponibilidade. De novo, não adianta eu contratar um player de nuvem que me entregue disponibilidade em período comercial, sendo que a minha empresa roda 24/7. Ou mesmo que a minha empresa não esteja rodando 24/7, que ela precise dos serviços disponíveis 24/7. Então, eu preciso ter essas zonas de disponibilidades muito claras. Garantia de desempenho.
não adianta eu ter uma boa entrega de suporte, uma boa variedade e uma variedade adequada de serviços à minha empresa se o desempenho desses serviços é ruim. A minha empresa muitas vezes tem processos muito ágeis e eu tinha esses processos muito ágeis quando eu tinha o meu ambiente on-premise. A partir do momento que eu migrei para a nuvem, eu perco essa agilidade. Isso não pode acontecer. Então, esse é um item a ser considerado também. Outra coisa, e aí é mais tarefa de casa ou mais tarefa do parceiro, é o ficar preso a uma determinada nuvem. Eu não posso criar serviços e processos que me prendam a uma determinada nuvem, porque em algum momento eu posso não querer mais trabalhar com essa nuvem, ou essa nuvem se torna inadequada para o que eu quero, e aí eu estou preso porque o meu processo foi desenhado exatamente para aquele player. Então, tomar bastante cuidado quanto a isso. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre o webinar. Oi, Jonathan. Jonas, desculpa. Cogitando levar backup para o cloud, sim, a gente tem direcionamento. Na verdade, no slide anterior tem vários players, a gente mostrou ali. Esse backup ele pode ser construído em qualquer uma daquelas nuvens, ou a microservice, ela tem um serviço que é de casa, que é nosso, um serviço que nós disponibilizamos para os clientes, se eu não me engano, está girando em torno de R$200, um espaço de 300 GB. É um serviço nosso, mas como eu disse, ele pode ser construído em qualquer player de nuvem, e a gente vai poder te ajudar nesse caminho aí, Jonas. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, também podem enviar, a gente vai disponibilizar as respostas posteriormente. A gente gosta de sempre no final aí do nosso webinar disponibilizar algum conteúdo que seja relevante ao assunto, né? Esse webinar ele é gravado, então o pessoal vai poder ter acesso a esse conteúdo posteriormente, vantagens de nuvem, mitos, e esse conteúdo agora é essa jornada, né, de como usar a tecnologia a favor do seu negócio. Bom, pessoal, os contatos da microservice, para quem ainda não trabalha conosco, para quem ainda não tem nenhum serviço conosco, estamos aqui todos, a equipe inteira ávida a atender todo mundo aí. Eu gostaria de agradecer o tempo de todo mundo. Como eu disse, o pessoal que voltou, muito obrigado. Aos que vieram, espero que tenham gostado do conteúdo. Como eu disse lá no início, né, na verdade esse conteúdo ele era mais um bate-papo, mais disponibilizar um pouco de como nós engajamos os nossos parceiros nessa jornada para a nuvem, porque a gente sabe que quando a gente começou a levar os clientes para a nuvem, a gente percebia bastante resistência e a gente foi construindo conhecimento, foi construindo essa jornada e a gente percebe muito mais facilidade hoje do que quando a gente começou. É justo que a gente compartilhe um pouco desse conhecimento com os nossos parceiros de negócio aí. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou do webinar e espero que voltem em uma próxima.